Evolução dos modelos atômicos, de Leucipo a Rutherford. Ao final desta aula, teremos feito uma revisão reflexiva sobre parte da história da criação do modelo atômico e você terá subsídios para discutir os temas apresentados, começando pelas primeiras ideias expostas por filósofos gregos, como Leucipo, Demócrito e Aristóteles, até chegar ao átomo idealizado por Rutherford. As primeiras especulações relativas à origem da natureza são devidas ao filósofo grego Tales, que viveu na cidade de Mileto, aproximadamente entre os anos 640 e 548 a.C. Fugindo de figurações extraídas da imaginação, muitas vezes de inspiração religiosa, fantástica ou poética, Tales deduzia que a natureza teria a água como princípio único, ou seja, todo o universo teria a água como origem. Deve-se reconhecer que esse pensamento carecia de uma base teórica ou material consistente, além de ser pouco esclarecedor. Porém, evidenciava um questionamento ou uma contestação sobre o pensamento que prevalecia até então e, ao mesmo tempo, induzia a reflexão investigativa, fundamental para o desenvolvimento do conhecimento. Os próximos registros sobre a constituição da natureza vieram de Abdera, na Ásia Menor, onde o filósofo Leucipo se fixou por volta de 478 a.C. Ele acreditava que o universo era constituído por elementos indivisíveis e pelo vazio, e que os movimentos desses elementos, gerando união ou separação, produziam ou destruíam os materiais. Leucipo não deixou registros sobre suas reflexões. Porém, elas permaneceram e foram melhoradas pelo seu seguidor Demócrito, que viveu entre 460 e 370 a.C. e, seguindo as ideias do seu mestre, afirmava que a menor partícula constituinte de qualquer tipo de matéria não poderia ser fragmentada, pois se fosse divisível ao infinito, confundir-se-ia com o vazio. Por essa característica, denominou tal partícula de átomo, palavra grega que significa indivisível. Como corolário, Demócrito postulou que as únicas coisas existentes eram os átomos e os espaços entre eles e que qualquer matéria resultaria da combinação de átomos de 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Essas ideias foram apoiadas por alguns filósofos. Porém, outros, entre os quais Aristóteles, que foi um dos maiores filósofos de todos os tempos, consideravam um absurdo existir algo indivisível, estabelecendo-se, então, duas correntes de pensamento. Para Aristóteles, a matéria era contínua, não atômica, e suas ideias terminaram prevalecendo entre a maioria dos pensadores até o século XVI, quando outros estudiosos, como Pierre Gassendi, rompendo com a filosofia aristotélica, passaram a defender o atomismo e adotar o empirismo como prática para o estabelecimento da verdade científica. A partir do século XVII, muitos cientistas começaram a realizar experiências utilizando métodos e materiais distintos, e logo cedo, ficou demonstrado que a possibilidade da matéria ser contínua não era respaldada pelos resultados obtidos, fazendo com que o modelo de Aristóteles para a constituição da matéria desmoronasse e o atomismo se firmasse como uma realidade incontestável. Para isso, os resultados dos trabalhos do físico e químico irlandês Robert Boyle, publicados em 1661, foram decisivos. Nesses trabalhos, ele concluiu que todos os objetos eram compostos por átomos, que seriam as unidades fundamentais da matéria. Para chegar a essa conclusão, ele atentou para o fato de que algumas das substâncias já conhecidas podiam se combinar formando outras. Assim, o bronze podia ser formado combinando-se cobre com estanho, os sais podiam ser preparados combinando-se ácidos com álcalis, e algumas substâncias podiam se separar, formando outras mais simples, como se observava quando se aquecia as amálgamas, fato que resultava na produção de mercúrio e de outro metal. Desses resultados, Boyle concluiu que os átomos existiam e eram diferentes para cada tipo de elemento. Combinações de tipos diferentes de átomos formavam os compostos. E que toda a matéria era formada por um pequeno número de substâncias simples ou elementos combinados de formas diferentes. Além de haver feito essas constatações, Boyle adotou o termo elemento, que era usado na Grécia Antiga, para designar cada substância simples. Parecia, portanto, que a existência do átomo já era irrefutável, mas ainda faltava descrevê-lo detalhadamente, fato que vem evoluindo até os dias de hoje.
Na segunda metade do século XVII, a teoria atômica não podia mais ser negada, e o empirismo, associado à reflexão, passou a ser prática comum para muitos estudiosos da natureza. Entre os químicos que assim procediam, Lavoisier foi um dos que mais se destacou, tendo consagrado o uso da balança como instrumento para investigação em química, descoberto dezenas de elementos e estabelecido a lei da conservação das massas. Todo esse labor criativo fez com que Lavoisier ficasse reconhecido como um dos mais importantes químicos de todos os tempos. Na sequência aos trabalhos de Lavoisier, outros químicos, como Prost, Dalton e Richter, estabeleceram as leis ponderais das combinações químicas, expressando as relações de massas entre os elementos nas reações químicas. Em 1808, analisando os resultados dos experimentos que conduziram ao estabelecimento das leis ponderais, observando as relações entre as massas dos reagentes nas reações, e mais uma vez, resgatando as ideias de Leucipo e Demócrito, Dalton formulou uma teoria atômica, cujos postulados estabeleciam que a matéria seria constituída por partículas extremamente pequenas e indivisíveis chamadas de átomos, que preservariam suas individualidades nas transformações químicas. Os átomos idênticos eram caracterizados pelas respectivas massas e constituiriam um mesmo elemento químico. E que os compostos químicos seriam formados pela união de átomos de diferentes elementos, em proporções numéricas simples e definidas. Os átomos de Dalton eram partículas indivisíveis, esféricas, maciças, impenetráveis e indestrutíveis que ficaram conhecidos como bola de bilhar. Dalton teve o mérito de consolidar a ideia do átomo como unidade elementar da matéria, utilizando dados experimentais quantitativos. Porém, o seu modelo atômico continha uma série de equívocos, que foram demonstrados através de experimentos realizados a partir da segunda metade do século XIX. Nesses experimentos, verificou-se que os átomos não eram esferas maciças, eram divisíveis, penetráveis, destrutíveis e nem sempre eram iguais para um mesmo elemento químico. A primeira evidência experimental sobre a divisibilidade do átomo foi obtida em 1834 pelo físico e químico inglês Michael Faraday, dando sequência a trabalhos preliminares sobre eletrólise, realizados no início do século XIX por Humphrey Davy. Em seus trabalhos, Faraday, considerado o descobridor da eletrólise como fenômeno físico-químico bem definido, observou que a passagem de corrente elétrica através de soluções de alguns tipos de substâncias provocava reações químicas nas quais as quantidades de eletricidade utilizadas e as quantidades de substâncias que reagiam eram proporcionais entre si, fatos que o levaram a estabelecer as leis da eletrólise. Além de haver enunciado as leis da eletrólise, Faraday introduziu os termos cátodo e ânodo para designar os eletrodos nos quais as reações eletrolíticas aconteciam. Ao mesmo tempo, criou os termos ânion e cátion para designar as espécies que reagiam durante a passagem de eletricidade pelas soluções, e nessas definições, já ficava implícito que as unidades elementares da matéria apresentavam natureza elétrica diferente. Tais fatos não tiveram interpretação imediata, mas, em 1874, George Johnstone Stoney, analisando os resultados dos trabalhos de Faraday, sugeriu que a eletricidade existia associada à matéria e seria constituída por partículas de carga negativa denominada de eletrine, no caso da partícula associada ao hidrogênio. Uma contribuição importante para o esclarecimento sobre as unidades elementares da matéria foi dada por St. Arrhenius, em sua tese de doutorado, defendida em 1884, quando deduziu que os cátions e os ânions eram produzidos pelos eletrólitos ao serem dissolvidos. Arrhenius propôs que, nessas dissoluções, a soma das cargas das partículas positivas, cátions, seria igual à soma das cargas das partículas negativas, ânions, o que asseguraria que as cargas dos eletrólitos, dissolvidos ou não, seriam nulas. Essas novas observações tornaram Stoney mais convicto sobre a natureza corpuscular da eletricidade e, em 1891, ele propôs o nome elétron para designar as partículas portadoras de eletricidade, constituintes da matéria. Se isso era verdade, e considerando que as substâncias não apresentam cargas elétricas, então os átomos seriam divisíveis, devendo ser constituídos, pelo menos, por dois tipos de partículas com cargas opostas, positivas e negativas, o que possibilitaria a neutralidade elétrica das substâncias e dos materiais em geral. A partir dessas conclusões, as ideias dos atomistas gregos, concretizadas no modelo atômico de Dalton, perderam consistência. Já não se considerava o átomo indivisível, pois era constituído por partículas com cargas positivas e negativas.
Consequentemente, estava lançado o desafio para se investigar os constituintes atômicos, tendo-se como perspectiva já colocado o elétron, proposto por Stoney. Agora vamos dar uma pausa e responder algumas questões. Em que Boyle se fundamentou para afirmar que os átomos existiam? Qual a razão para Robert Boyle acreditar que a matéria era formada por um pequeno número de elementos? Descreva resumidamente o que expressa cada uma das leis ponderais.